Bem, pessoal, então vamos aí iniciar, né, o nosso tema termorregulação, controle da temperatura corporal. Para a gente entender melhor, a gente precisa falar, né, sobre a temperatura corporal normal, né, e as suas variações. Então, quando a gente, né, estuda aí no livro de fisiologia, termorregulação, a gente vê que 36,5 é um valor considerado um valor de normalidade, né, da temperatura corporal. Tanto que nós chamamos, né, esse termo de eutermia, conhecido também como normotermia. Cabe ressaltar que 0,6 graus Celsius para cima e 0,6 graus Celsius para baixo podemos ainda considerar, né, essa temperatura corporal dentro de um padrão de normalidade. Então, é exatamente, né, esse padrão de normalidade que nós chamamos de eutermia ou normotermia. Até uma curiosidade, né? Sempre que a gente, né, está diante desse termo eu, ele vem, né, de normal, eupneico, eutérmico, eutônico. Então, é um termo aí que tem relação com um padrão de normalidade. A partir do momento que essa temperatura ela passa, né, dos 37,1 graus Celsius, lembrando que 36,5 mais 0,6 é 37,1, a gente começa a ter aqui uma condição de hipertermia. E o inverso, né? 36,5 menos 0,6, nós temos 35,9. Então, nós temos abaixo aí de 35,9 uma condição de hipotermia. Então, são termos aí bastante comuns no capítulo de termorregulação, e nesse caso especificamente, né, a gente está falando da temperatura corporal central ou interna. Então, nós temos órgãos nobres, né, que estão funcionando a todo vapor, como se fossem motor de um carro, né, e, consequentemente, essa temperatura interna, né, ela é maior do que a temperatura externa. E aproveitando, né, obviamente, se existe uma temperatura corporal central ou interna, a gente pode também considerar que existe uma temperatura corporal periférica, conhecida também como temperatura corporal externa. Porém, cabe ressaltar que a temperatura corporal periférica ou externa, ela tem uma relação com a temperatura ambiente. Então, a temperatura corporal, ela é considerada um sinal vital. Então, quando a gente fala aí do exame físico de um paciente, né, junto com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória, com a pressão arterial, nós temos a temperatura corporal como um sinal vital. Então, isso, né, ratifica o quanto que esse assunto ele é importante, né, no ponto de vista clínico. E aí poderia vir a seguinte pergunta, né? Mas como é que pode essa temperatura, né, corporal permanecer em uma homeostasia, em um equilíbrio a maior parte das nossas vidas? É aí que entra um conceito importante chamado de equilíbrio térmico. Então, essa temperatura, ela é mantida
dentro dessa faixa, porque o equilíbrio térmico ou a homeostasia térmica é caracterizada pela relação entre a produção de calor, a produção de calor e a perda de calor. Então, da mesma forma que o meu corpo está funcionando, que o meu corpo está metabolizando a todo instante, essa produção de calor ela fica caracterizada. E eu preciso perder um corpo que produz muito calor e perde, né? Pouco, ele tem uma tendência a entrar numa situação de hipertermia. E, ao contrário, eu posso ter uma situação onde ocorre uma perda excessiva, né, de calor e produza muito pouco. E aí eu posso, nesse desequilíbrio, levar a uma condição de hipotermia. Tá? Então, resumindo, a temperatura corporal é um sinal vital. 36,5 é considerado um padrão de normalidade, uma média do padrão de normalidade, para uma mensuração axilar. A gente vai ver em outros vídeos que existem mensurações, né, sublinguais, intrarretais, existem outros dispositivos que mensuram temperatura, né, pelo conduto auditivo, mas essa média ela tem uma relação com a temperatura axilar, que é uma mensuração não invasiva e que acaba se tornando, né, uma mensuração mais comum aí, prática também no dia a dia dos profissionais da área da saúde e na população em geral. A partir do momento que eu tenho, né, essa faixa num padrão de normalidade, isso nós denominamos de eutermia ou normotermia. A partir do momento que essa temperatura ela aumenta, ela foge do padrão de normalidade, nós temos caracterizada a hipertermia, o aumento da temperatura corporal além do padrão de normalidade. E 36,5 para baixo, uma condição de hipotermia, que seria a diminuição da temperatura corporal central além do padrão de normalidade. A temperatura corporal central ou interna é a que nós consideramos um sinal vital. É a que nós mensuramos. A temperatura corporal periférica ou externa, ela tem uma relação com o meio ambiente. Nesse caso, nós precisamos de dispositivos que mensuram a temperatura de superfície. Então, é isso. Vamos depois dar continuidade com outras aulas, com outros capítulos, né, referente a esse tema tão importante da fisiologia humana. Um grande abraço e até a próxima.